Missão Caleb, edição 2025. Rua Luiz Guimarães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E esta é a professora Rebeca Vera, chegando agora aí, o professor William Ferreira. Nesta noite, boa noite. 13 de janeiro de 2025. Vocês estão muito fracos. Né? Vamos dar um boa noite mais animado, né? De gente que come feijão, farofa, né? Que é o povo aqui do Ceará, que somos nós. Mas vamos lá, boa noite. Boa noite. Muito bem, sejam muito bem-vindos. É mais uma noite da nossa Missão Caleb. Estou muito feliz de rever vocês, porque vocês vieram aqui, né? Para acompanhar, para louvar, para aprender, né, sobre a palavra de Deus. E não só eu, mas Deus também fica muito feliz, muito contente de ver vocês aqui. Tá bom? Queridos, ontem nós estivemos estudando, né, o primeiro tema, a primeira noite. E ontem eu tinha feito uma pergunta e eu falei para a irmã Rosemary que eu ia trazer um prêmio para ela, não é verdade? Aqui eu vou entregar para ela aqui agora um livro que se chama A Verdadeira Riqueza, Princípios da Prosperidade Rica. Então, irmã, quer prosperar? Tá aí o segredo, é esse livro. Aí você diz, William, mas tu tá com outro na tua mão. Sim, é porque esse livro agora eu vou premiar ele, eu vou fazer uma pergunta. Quem estava aqui, né, tem mais facilidade de descobrir, de saber, né, responder essa pergunta, certo? Então, quem souber responder primeiro, eu vou presentear esse livro que se chama Viva de Acordo com os Planos de Deus, Bênção Sem Medida. É um livro que ele fala sobre mordomia. Como assim, William, mordomia? Sobre como administrar tudo. Minha casa, minha vida, minha espiritualidade, minhas finanças. É um livro completíssimo e muito bom. Recomendo para vocês porque eu já li esse livro, certo? Então, faço eu aqui a primeira pergunta. Quem souber responder, leva o livro. Quem não souber, fica para outro dia. Certo? Vamos lá. Quem aqui... A irmã Rosemary não vale, porque ela já ganhou. Certo? Vamos dar oportunidade para o pessoal. Vamos lá. Quem aqui lembra qual foi o tema da noite de ontem? A carta de Deus, não? Quase isso. Quase isso. A Bíblia fala a verdade. Não. Falava a verdade, é verdade. Sim, foi sobre isso, mas não é esse o tema. Não. Quase isso. Eu vou mudar a pergunta, então. A palavra de Deus. Foi sobre a palavra de Deus, mas esse não era o tema. A Bíblia e a palavra de Deus. Não. Olha só. Muito bem. Uma carta de amor. A carta de Deus pode ter uma carta de amor maior que a carta de Deus. Uma carta de amor. Só que deixa eu fazer outra pergunta. Quem aqui lembra? A Bíblia ela é dividida em duas partes. Como se chamam essas duas partes? Antigo e Novo Testamento. Novo Testamento e Antigo Testamento. Muito bem. Aqui, irmão, esse livro é seu. Bênção sem medida. Parabéns aí. Como é o nome do irmão? José Ribamar. José Ribamar aí levou o livro. Mas não se preocupe que durante as noites a gente vai fazendo mais. Certo? Nós iremos estudar. O projetor apagou? Glória a Deus. Faz parte. Então vamos estudar. Eu tenho aqui no meu celular, queridos, a apresentação que ia passar ali. Eu vou me guiando por ela, tá? A gente vai lendo aí a Bíblia. Vamos nos situando. Infelizmente, né, um material humano e está sujeito a falha. Mas a gente não se perde, não. Deixa eu só abrir aqui. E aí nós iremos tratar de estudar esse tema de hoje. Só um minutinho. Estamos exatamente na Rua Luiz Guimarães, no bairro de Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Em mais uma noite, né? Aqui, onde acontece a Missão Caleb. Missão Caleb é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro de Alvorene. Sobre a E criação. quem está a falar nesse A exato criação. momento Um mito é o professor ou uma verdade? William Ferreira. A gente sabe, querido, né? Muitos, né? Principalmente no Brasil, né? Podemos falar que em sua grande maioria as pessoas elas são cristãs. Né? A grande maioria, a religião brasileira em si é o cristianismo. Claro que tem várias outras, né? Não estou dizendo que é exclusivamente, mas a grande maioria é de religião cristã. Independente se seja Deus é Amor, Adventista, Pentecostal, Universal, ela é estritamente, assim, em grande parte cristã. E aí, queridos, nós sabemos que o cristianismo, né, uma das ideias que ele traz é que o mundo ele foi criado por Deus.
Deus ele criou todas as coisas. Esse pé de castanhola, o céu, os mares. Deus criou nós, os seres humanos. Deus criou tudo, certo? E foi passando por um processo de dias, de 7 dias, de 6 dias, na verdade, Deus criando. E aí o que acontece? Existem também outras teorias, né, voltadas para a evolução. Né? Muitas pessoas acham que, algumas, né, acham que o mundo é um projeto de uma evolução. Ou até mesmo do Big Bang, como vocês já ouviram falar. Creio que a grande maioria já ouviu isso. E aí as pessoas têm várias ideias, várias ideias, evolucionismo e tudo mais. São gigantescas as ideias. E aí nós iremos analisar, à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, como que surgiu esse mundo. Se foi um estalo, se foi por um processo, né? Nós iremos entender o passo a passo de cada coisa, certo? E aí, ó, já vem a primeira pergunta só. Quem criou o Adão? Nós iremos ver aí em Gênesis capítulo 1, verso 1. Abra sua Bíblia. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá, pessoal? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Para você que não sabe, Gênesis significa princípio, né? Gênese de algo. É o princípio de algo. Gênesis capítulo 1, lembrando que capítulo é um número grande e versículo é um númerozinho pequeno, tá? Vai passando aí que é o primeiro livro da Bíblia. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreña. Esse é o professor assim que todos William encontrarem, nós iremos Ferreira. ver, tá? Estamos exatamente aqui, a Rua Luiz Guimarães, bairro Alvoreña, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, nesta noite do dia 13 Gênesis de janeiro capítulo 1, de 2025. Quem está fazendo a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente o professor William Ferreira. Hã? Ainda não? Pessoal, alguém pode ler aí pra mim, algum voluntário? Tenha vergonha não, pessoal, solte a voz, vai. Eu senti que a menina aí, ela quer ler. Como é teu nome? Joyce. Joyce, lê aí pra gente, por favor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pronto. Um versículozinho curto e grosso. Deus criou todas as coisas. Ah, William, mas você está se limitando à palavra de Deus. Sim, mas é isso que nós iremos ver, certo? Nós iremos ver à luz da Bíblia o que ela defende. E a Bíblia, né, a palavra de Deus que nós estudamos ontem, que é uma carta de amor de Deus para o ser humano, de Deus para nós, ela afirma que Deus ele criou todas as coisas. Tudo que existe nesse mundo, claro, que o mundo ele passou por um processo de queda, que o pecado assumiu o mundo e muita coisa se defasou. Né? Mas tudo isso teve origem através de um Deus. Deus, querido, nós podemos trazer o seguinte conceito para Deus. Deus ele consegue criar algo do nada. Existe um nada e Deus cria algo através daquilo. Por quê? Porque ele é Deus e ele pode fazer isso. Ele tem poder para fazer isso, certo? Então, o que nós podemos ver aqui? Que Deus ele criou tudo, né? No princípio, nós podemos ver, logo no seguinte verso, no versículo 2, fala que a terra ela estava sem forma, ela estava completamente vazia, certo? O Espírito de Deus parava sobre as águas, não tinha nada aqui nessa terra, e Deus começou a gerar vida, certo? E o interessante, querido, ó, eu vou ler aqui para você o versículo 3, que diz assim, ó, e Deus disse, haja luz e houve luz. E o verso 4, e viu Deus que era boa a luz e fez separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi tarde de manhã o primeiro dia. Uma coisa que eu quero trazer para você é o seguinte, Deus, todas as coisas que ele criou foi pelo mesmo processo. Ele criava alguma coisa, por exemplo, no primeiro dia ele criou a luz. Né? Depois ele fez a separação das águas, depois fez a vegetação, fez o sol, as estrelas, fez os peixes, as aves. Aí no sexto dia ele fez o ser humano, ele fez os animais selvagens, os animais domésticos. Deus ele foi criando cada coisa em seu dia. Aí você pode me perguntar, William, ele foi criando algumas coisas em cada dia. William, por que Deus ele não criou tudo de uma vez? Por que ele separou dia por dia? Você já imaginou uma semana com 2 dias? Seria uma loucura, né? Não uma semana com 2 dias. Em 2 dias
Tu tem 2 reuniões de trabalho, reunião disso, reunião daquilo, tem que comprar não sei o que, ia ser puxado. A gente com 7 dias, né, de domingo a sábado, domingo a domingo, às vezes a gente não consegue dar conta das responsabilidades da vida. Imagina se Deus tivesse feito apenas 2 dias na semana, domingo e segunda. Já começava um e terminava o outro, ia nesse processo ia ser uma loucura. Então por isso que Deus, ele foi inteligentíssimo, querido. Aí, ó, a primeira já foi a primeira a levar a castanholada aí, ó. Eu falei, venham de capacete pra cá, venham com armadura, porque vai cair castanhola doidado. Mas enfim, dando continuidade. Deus, ele é sábio. Deus, ele é muito inteligente, querido. Ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Ele criou cada coisa de uma forma organizada para que o mundo não ficasse uma loucura. Simplesmente por isso. Porque ele sabia que nós, seres humanos, precisaríamos o quê? Trabalhar, né? Precisaríamos cuidar da nossa família, precisaríamos comer. E se a gente tivesse pouco tempo para isso, a gente morreria era cedo, a gente não daria conta, a gente enlouqueceria. Então Deus, ele criou cada coisa de uma forma bem organizada, especialmente para mim e para você. Nós temos que entender, querido, que tudo que Deus criou, tudo que ele fez foi para mim e para você. E não para ele brincar de ser Deus. Olha, eu vou criar isso porque eu sou Deus, eu sou o cara, eu posso. Não, Deus, ele não veio com essa ideia. Tudo que ele criou, é tanto que no último dia, né, da criação, que ele criou tudo no 6º dia. No 7º dia nós sabemos que Deus, ele não criou nada, ele santificou, abençoou e descansou nesse 7º dia, certo? E no 6º dia Deus criou o homem. Foi uma das últimas coisas que Deus fez. Foi criar o homem para ele desfrutar de tudo que ele tinha. E esse homem nós sabemos que era Adão. E logo depois Deus criou Eva, né, que foi sua esposa. Adão, ele viu que estava só, né? Ele percebeu que estava só, aí percebendo ali, vendo os animais com seu casal, né, com sua pareja, né? Deus, ele olhou para Adão e falou assim: rapaz, eu vou arrumar um problema para esse homem. Né? Aí eu vou criar a mulher, botou o homem para dormir, aí criou a mulher. Gente, brincadeiras à parte, tá? Mulheres, não se sintam ofendidas, eu tenho uma namorada ali, ela é maravilhosa, olha só. Viu? Mulheres são essenciais na vida dos homens, tá? Homens, tem até umas entrevistas que rolam pela internet, né, que o pessoal pergunta: o homem conseguiria viver sem a mulher, só um homem no mundo? E a verdade é que não. Todos nós precisamos de uma mulher ao nosso lado para cuidar da gente, né? Às vezes tira o juízo? Tira, mas é importante ter uma mulher do nosso lado. Não é verdade, meu amor? É verdade sim, viu aí? Ela afirmou mais uma vez. Enfim, vamos dar continuidade. Eu desliguei aqui o celular. E aí, o projetor voltou? Não, mas um dia ele volta. Certo, querido? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Ainda no capítulo 1 de Gênesis. Nós iremos ver aqui que tem uma pergunta que fala assim: e o ser humano, ele é fruto do acaso? Nós iremos entender agora como é que foi o processo de criação do ser humano, certo? Gênesis capítulo 1, ainda no capítulo 1, certo? O númerozinho grande. E o versinho 26. O versinho é um número pequeno, tá? Gênesis 1, verso 26 e 27. Todos encontraram? Algum voluntário aí que possa ler, que possa me ajudar? A irmã Rosemary, dá aí o microfone a ela que ela vai nos ajudar. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Missão Caleb, 13 de janeiro de 2025, e esta é 26 e 27. a irmã Rosemary. Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha só que coisa interessante. Deus, ele criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Pode perguntar. Eu percebi que na leitura foi pronunciado assim: então façamos. Façamos, sim. Sim, eu vou explicar sobre isso. É uma coisa muito interessante. Porque eu falo assim, ó, William, Deus, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas como foi dito no verso, né? É Iranildo, né? Seu nome?
Ivanildo, quase de uma letra. O Ivanildo, ele fala um negócio muito interessante. Façamos o homem à sua imagem e semelhança. Mas se é façamos, está no plural. Então ali existia mais de uma pessoa. E aí é que entra o conceito da trindade. Né? Já puxando aqui o gancho do que ele falou, o conceito da trindade, de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E sabe o que é interessante? É que quando a gente leu, né, eu falei para vocês ali do capítulo 1 e versículo 1, no versículo 2 ele falava que o Espírito de Deus ele estava o quê? Pairando sobre as águas. Você pode conferir aí depois que fala isso. E lá em João, né, você lembra que eu falei para você que a Bíblia, às vezes em um versículo só, ela não fala tudo? Às vezes a gente tem que procurar? Pronto. E aí nós podemos explicar isso. Lá em João, logo no capítulo 1, ele fala que no princípio, né, Deus ele era o verbo, e lá para o verso 14 ele fala que o verbo se fez carne. Quem foi o Deus que se fez carne? Jesus. Né? Então nós podemos observar que no momento da criação, esse façamos eram pessoas, no plural. Tinha mais de uma pessoa ali, mais de um alguém. Né? E nós podemos ver que no ato da criação estava Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo ali para fazer todo aquele processo. Muito obrigado aí, viu? Muito interessante isso, certo? E, pessoal, qualquer dúvida vocês podem também questionar, podem levantar, tá? A mão e perguntar. Mas, enfim, nós vimos aí, né, que o ser humano, ele recebeu a aparência de Deus, porque ele fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas nós sabemos que com o tempo, né, o pecado ele acabou tirando essa semelhança de Deus, né? Porque o ser humano, por conta do pecado, ele tem a tendência de se afastar de Deus. Mas ainda existe um pedaço de Deus em mim e você. Sabe aquela música? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Pronto. Mesmo em um mundo de pecado, querido, nós podemos sim ainda refletir a imagem do nosso Deus. Basta a gente querer e buscar Ele. Outra coisa, querido, muito interessante, talvez você já deva saber. Como foi que Deus criou o ser humano? Qual foi o material que Ele usou? Você lembra disso? Foi o barro e o que mais? Alguém lembra? O fôlego de vida. Deus, ele soprou na narina de Adão, daquele boneco lá. Ele fez um boneco de barro e aí ele soprou. E nós podemos entender que nós, seres humanos, somos a junção do barro, da terra, né? Porque nós, quando morremos, nós voltamos ao pó. Com o tempo, vai se desgastando, vai se decompondo tudo e nós viramos pó. Do pó nós viemos e ao pó voltaremos. Esse é o conceito. Né? Então, Deus ele utilizou disso, do pó da terra e do sopro de vida. Deus foi lá e soprou na narina do boneco e ele passou a ser um ser vivente, passou a ser um ser humano. É que nem essa luz, por exemplo. Se eu tenho a lâmpada, mas eu não tenho energia elétrica, eu não tenho luz. Mas, William, se eu tiver energia elétrica e não tiver a lâmpada, também continua sem luz. Então, para existir a luz, eu preciso da junção de quê? Da energia elétrica e da lâmpada. Certo? E o ser humano, para ser vivo, para ser alguém, uma pessoa, um ser vivente, o que é que ele precisa? Precisa do pó da terra que Deus fez e do sopro de vida, que é a permissão de Deus. Ele vai lá, sopra e nós nos tornamos um ser vivente. Certo? Então, o ser humano ele foi formado dessa forma, é a junção de duas coisas, certo? E nós podemos ver que isso acontece bastante na realidade, porque o ser humano, quando ele morre, ele volta ao pó. Né? Tem aquele negócio que o pessoal guarda as cinzas, né, de seus entes queridos, né, e escolhe um local determinado, joga as cinzas, enfim. Né? E é desse jeito que transforma. Certo? E, querido, nós temos que entender que esse mundo, ele é como um relógio. Né? Se eu não me engano, acho que foi Voltaire, que foi um filósofo, ele falava assim, esse relógio, ele tinha um relógio, ele olhava para aquele relógio e ele falava, olha, esse relógio ele é muito bonito, ele é incrível, ele é top demais esse relógio, tem mecanismos, tem engrenagens, tem ponteiro, tem tudo isso. Mas eu não consigo acreditar que por trás desse lindo relógio não há um relojoeiro. E esse mundo, querido, é da mesma forma. Eu, William, não consigo acreditar, né, eu falando de mim, que um mundo tão complexo como esse, a forma que ele funciona, que a natureza é organizada, né, as leis gravitacionais, tudo que existe nesse mundo, possa funcionar sem haver um Criador. Querido, uma coisa que eu estou aqui para lhe dizer hoje é que nós não somos uma obra do acaso. Nós não estamos aqui nesse mundo, né, como cadáver adiado que procria.
Nós não estamos aqui nesse mundo para ser isso. Pessoas vivas que logo morrem, que procriam e que logo voltam ao pó sem um propósito e tchau. Não. Querido, Deus ele não criou o ser humano para morrer. Talvez todos aqui, ou a grande maioria, já perdeu algum amigo, já perdeu algum familiar. E é duro essa realidade. Mas Deus não fez o ser humano para morrer. Você não foi criado para morrer. Você não foi criado para viver só nesse mundo. Deus ele te criou porque ele tem um propósito na tua vida. Você não é um cadáver adiado que procria. Você não é isso. Deus ele te criou porque ele te ama e que ele quer fazer você viver grandes propósitos que ele tem para a tua vida. Mas você precisa estar perto dele. Você precisa estar ao lado dele. Porque muitas vezes, querido, como eu disse ontem, nós não vivemos os propósitos de Deus porque nós não estamos do lado dele, porque nós não buscamos na sua palavra. E você é uma criação de Deus que veio para esse mundo com um grande propósito, que é refletir a imagem dele. Diga amém. Amém. Nós iremos ver agora, deixa eu dar uma olhada aqui para eu me orientar. E o projetor nada ainda, voltou. Olha, coisa boa. Ah, ele tinha voltado, né? Eu tinha até falado contigo. Olha só. Vai passando aí, pode ir passando. Pode ir passando, pode ir passando. Olha só, volta lá, como eu tinha dito. Deixa eu ver se eu acertei. Voltaire, foi Voltaire que disse: o mundo me intriga. Não posso imaginar que este relógio exista e não haja um relojoeiro. Pode ir passando. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, inclusive você. Passa aí, adiante. O motivo é você o motivo para toda a criação de Deus. E aqui, querido, esse tema ele é bem curtinho e aqui nós iremos finalizar. Você é o motivo de toda a criação de Deus. Essa é a frase central de tudo que nós estamos falando hoje. Você é o motivo de toda a criação de Deus. O amor de Deus por você, ele é imenso. Tudo que ele criou nesse mundo, desde frutas, vegetais, animais, foi para nós, pensando em nós. Uma árvore dessa, querido, ela libera uma grande quantidade de oxigênio que serve para nós respirarmos. E sabe quem foi que pensou nisso há muitos anos atrás? Foi Deus. Por que ele pensou nisso? Porque ele sabia que nós íamos precisar. Locais que têm grande quantidade de árvores são locais ideais que têm uma grande quantidade de ar puro. E Deus ele fez isso por amor a mim e a você. Não pense que você veio a este mundo sem um acaso. Talvez você possa pensar: William, mas tanta gente que nasce e os pais não amam. Mas Deus ama essa pessoa. Deus não permite que a minha vida exista nesse mundo sem ter um propósito. E Ele tem um propósito para você nessa noite e durante esse tempo que iremos passar aqui. Talvez você tenha chegado aqui mais uma vez lutando contra você mesmo, contra a vontade de estar aqui. Talvez você tenha vindo arquejando. Mas sabe o que é importante? É que você está aqui. E Deus ele criou você porque Ele te ama e porque Ele quer te ver bem e ao lado dele. Então, querido, comece a caminhar ao lado de Deus. E o que é caminhar ao lado de Deus? É orar. É vir estar aqui participando conosco todos os dias. É estar lendo a palavra dele. Isso é estar conectado com Deus e com a sua criação. Porque Ele tem um grande amor por nós. Amém? Muito bem. Eu convido aqui a Rebeca, vai passar um louvor especial. Espero que você possa meditar aí nessa canção. Está aí, senhoras e senhores. Portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite do dia 13 de janeiro de 2025, através da retórica do professor William. Como música gera direitos autorais, encerramos o vídeo aqui e você encontrará a professora Rebeca cantando no canal Afonso Floresta em Shorts. Valeu, Jesus!